A partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia no ar aqui na sua sexta-feira, 22 de abril. Hoje marca o dia do descobrimento do Brasil, em 22 de abril, 1500, né, minha gente? Matéria que a gente trouxe agora há pouco também no Café com Informação, né? O dia 22 de abril marca essa sexta-feira, véspera de feriado, para muitos ainda feriadão, em função do feriado de Tiradentes ontem. E a gente por aqui no bate-papo do dia, até às 8, no oferecimento para Edson Luiz Botti, corretor de imóveis, seriedade e vários anos de experiência, Avenida Santa Catarina, em São Carlos. O telefone é o 3325-5737, também pelo 991-16-8405. Edson Luiz Botti, corretor de imóveis. Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez bem no centro, Avenida Santa Catarina, Farmácia São Jorge. Farmácia que tem atendimento das 15 para 7 às 22 horas de segunda a sábado, exceto nos feriados. Bem, o Farmácia São Jorge tem para você atendimento familiar para com a sua família, uma linha completa de suplementos e também de cosméticos, uma linha completa de medicamentos com preço imperdível. Farmácia São Jorge, a farmácia que tem 37 anos de tradição no centro, em São Carlos. Gedex, incorporadora e construtora da Metalúrgica Cardoso, oferece Edifício Mônaco. Já conhece? Não ainda? Então agende com seu corretor. Localização privilegiada, amplo salão de festas, academia, garagens com circulação espaçosa e amplo moderno hall de entrada. Excelente vista da cidade e entrega definitiva agora em 2022. Tô falando para Edifício Mônaco, aqui no centro, na Demétrio Lorenz. Vá conhecer e morar no maior e melhor edifício de São Carlos, Edifício Mônaco, oferecido por Gedex. São 7h36, hora oficial do Brasil. O tempo apresenta-se parcialmente encoberto. Temperatura na casa baixou um pouquinho, hein? 14,8 de momento, 15 graus foi a madrugada. E agora estamos com o bate-papo no dia por aqui, com o nosso convidado, Rodrigo Conrad. Ele é o nosso novo presidente em relação ao diretório do Patriotas aqui em São Carlos. Por quê? Porque ontem nós tivemos uma importante reunião desse diretório em São Carlos e tivemos novidades, convidados e uma pauta importante que aqui a gente vai abordar. Rodrigo, seja bem-vindo, bom dia. Olá, bom dia, Elvis. Bom dia também aos radiovintes aí que nos acompanham pela Tropical FM. Muito bom estar aqui com vocês novamente na entrevista do dia aí. Muito bem, entrevista do dia hoje, pautando um pouquinho de eleições, minha gente, porque trata-se também disso, falando-se em sigla partidária. Bem, o que nós tivemos ontem lá, Rodrigo, só para começar? Tivemos uma reunião envolvendo o diretório e que o seu nome aí foi apontado como agora o presidente do diretório municipal. Exatamente, né, Elvis? O nosso Partido Patriota foi fundado aqui em 2020, né, no âmbito das eleições municipais daquele ano, né, e desde a sua fundação, então, completa-se agora 2 anos, e a dona Lúcia Mioto Hirsch era presidente até então do partido, e findado esse prazo de 2 anos, viu-se a necessidade de se fazer novas eleições internas e apontar-se o novo presidente, né. Então foi um consenso geral dos nossos filiados em estar apontando o meu nome, né, para ocupar essa vaga da presidência, e a partir de agora, então, a princípio, pelos próximos 2 anos, eu vou ser o presidente do partido. Então as principais direções que o partido vai tomar nesses próximos 2 anos aí vai estar sob a minha responsabilidade, né? Mudança de diretoria em ano eleitoral, né? Exatamente, né? Estamos aí às portas de mais uma eleição, agora uma eleição a nível nacional e estadual, né? E o Patriota, ele vem forte para essas eleições, né? Já temos aí o nosso pré-candidato a deputado federal aqui pela região oeste, né, que é o Fernando Bailfus. Ele é policial rodoviário federal, situado aqui em Pinhalzinho, né? Então ele já vem fazendo a sua pré-campanha já há algumas semanas, umas 2, 3 semanas mais ou menos. E inclusive ele esteve ontem presente conosco aqui em São Carlos, né? A reunião ocorreu aqui no salão da Crotos Alimentos. Até quero deixar aqui publicamente o meu muito obrigado ao Januar Croto por ter liberado espaço para a gente estar fazendo essa reunião, né? E o Fernando, ele esteve conosco ontem colocando um pouco das suas pautas, um pouco do que ele defende, né? O Fernando, ele é o idealizador já há mais ou menos há uns 2 anos do movimento Chega de Esmolas para o Oeste, né? Esse é um movimento muito importante porque tradicionalmente a nossa região oeste aqui de Santa Catarina é uma região esquecida pelos políticos, né? Porque vamos imaginar quem faz política aqui no estado, quem precisa de votos aqui no estado,
né? A gente sabe que aquele que vai buscar votos, ele vai buscar votos onde? Nas regiões que tem mais população, que são as regiões litorâneas, norte, Vale do Itajaí, né? Então, para a pessoa, por exemplo, fazer 10, 15 mil votos aqui no oeste, ela tem que percorrer 20, 30 municípios. Fazer 10 mil votos no litoral, tu faz num bairro de Joinville, num bairro de Blumenau, um bairro de Florianópolis, né? Então, tradicionalmente, a região oeste ela fica sendo esquecida e os governantes que são eleitos, sejam eles deputados, senadores, governadores, enfim, geralmente acabam dando migalhas aqui para a nossa região. Eles concentram as suas atuações governamentais, vamos assim dizer, na região litorânea. Tá certo? Por uma questão muito simples. A maioria dos políticos querem o quê? Querem voto. Querem ser eleitos. Tá certo? Então eles vão trabalhar onde vão conseguir mais votos. E nisso essa acaba sendo esquecido. A gente acaba recebendo migalhas, ou como o Fernando coloca, esmolas. Esmolinha, dá 10, 15 aí, reais e ponto final. Tá certo? Então ele é o idealizador desse movimento Chega de Esmolas para o Oeste, né? Que visa o quê? Que visa uma maior valorização da nossa região. Afinal de contas, a gente é o motor produtivo do agronegócio aqui do estado. Temos importantes indústrias aqui na região também. E a gente precisa, idealmente, que o Oeste seja reconhecido pelo que é. E não apenas como simplesmente o canto esquecido do estado, né? Muito bem. E exatamente. E daí aparecem os parlamentares aí, uma que outra vez aí, em relação aos recursos que destinam para cá, né, minha gente? Para não deixar de aparecer também. Exatamente. Essa é uma questão muito interessante, né? O político tradicional, vamos dizer, aquele que vive da política, né? Ele gosta de aparecer onde ele pode estar destinando uma verbinha, né? O fulano mandou 500 mil lá para o hospital não sei onde, mandou 1 milhão para reformar uma escola e não sei o quê. E o cara nunca põe os pés aqui. Agora, quando tem a inauguração, né? Daí ele aparece, gosta de tirar fotinha, sorriso no rosto, os tapinhas nas costas. E que beleza, né? Aí esses caras aparecem. E depois viram as costas e vão embora, né? E é contra esse tipo de política, né, que o nosso Partido Patriota ele se coloca de maneira totalmente contrária, né? A gente acredita que não é essa a maneira real, correta de se fazer política, né? O verdadeiro político ele tem que estar junto do seu povo, escutando as suas demandas e, claro, tendo posicionamentos fixos, né? Direitos, saber exatamente o que quer, saber o que pensa e seguir uma única linha de raciocínio, né? A gente vê hoje que muitas vezes quem se coloca na política, ora pensa dessa forma, vota dessa forma, depois se a conjuntura muda, ele acaba, não, agora vou apoiar esse candidato, vou apoiar essa pauta, né? E não é o que nós acreditamos, não é o que nós defendemos. Exatamente, tá aí então. E nessa linha toda que o Rodrigo trouxe em relação ao próprio Fernando aí, que representará o Oeste Catarinense em âmbito federal, para o estado que temos, Rodrigo? Então, né, essa novidade, como tu colocou ontem ali, ou melhor, como colocaste antes, né, foi definido ontem aí na nossa reunião, né, com a presença do Fernando. O meu nome acabou sendo, né, colocado, né, e aprovado ontem nessa reunião para ser o pré-candidato do Patriota a deputado estadual aqui pela região oeste, né? Foi um pedido que veio da executiva estadual do partido, né, na pessoa do Fábio Lopes, que eu cito aqui, que necessita de representantes aqui da região oeste, né? Então, o meu nome foi levado, né, em consideração, e eu aceitei essa missão, né? Com grande honra, será um grande desafio, mas me coloco, né, a partir de hoje, então, oficialmente aí como pré-candidato a deputado estadual. A partir de agora, os passos, Rodrigo, em relação a essa pré-candidatura, que já está lançado, agora vai para o registro, como é que é? Só a parte interna, em técnica? Então, a parte burocrática ali, na verdade, a gente ainda vai ter a reunião do partido a nível estadual, não tem data definida ainda, mas será ali pelo mês de junho, julho, onde serão realmente definidos os nomes, tá certo? Digamos, número de legenda e tudo mais, isso aí ainda não tem data definida, né? Afinal de contas, estamos apenas numa pré-candidatura, né? Daqui a um mês, dependendo de algum imprevisto, o pré-candidato pode declinar. Não quero mais concorrer. Tudo bem, tudo tranquilo, né?
A gente ainda não tem um compromisso firmado, né? Mas, de minha parte, como pré-candidato, da mesma forma como foi em 2020, quando a gente lançou a pré-candidatura, na época lá foi no dia 26 de maio, também um período, digamos, bem antes da eleição, né? E da mesma forma agora também, né? É uma decisão bem pensada, bem direcionada, tá certo? A gente não tá de brincadeira, né? E a gente lançou o nosso nome aí ontem como pré-candidato e, se Deus quiser, quando a executiva estadual do partido, né, realmente se reunir, a gente deve daí oficializar a candidatura. Por enquanto somos apenas pré-candidatos, né? Mas oficializada, digamos aí, vem aí a bandeira do Rodrigo para deputado estadual. E aí? Exatamente, né? Um dos motivos que me levou a aceitar ser pré-candidato no meu ponto de vista, a falta de pessoas que a gente vê a falta de políticos que realmente defendam os ideais do conservadorismo, né? Bom, o que é isso? O que é ser um conservador? Bom, conservador é aquele que conserva, é aquele que mantém. Mas aquele que conserva, aquele que mantém o quê? O que ele defende? O conservador, ele defende os princípios, os valores basilares que formaram a nossa sociedade, que formaram a nossa civilização ocidental, a gente pode dizer, né? Portanto, valores éticos, valores morais, valores religiosos, os valores cristãos, né? Eu gosto muito de bater nessa tecla. Você comentou agora no início da nossa entrevista, né? Por exemplo, hoje, dia 22 de abril, né? Caso você não tivesse mencionado aqui, e caso a gente fosse, por exemplo, nas ruas, questionar a população, fulano, o que se comemora hoje, dia 22 de abril? Tiradentes, mas Tiradentes era ontem, né? Ou seja, a maioria das pessoas não tem noção, não conhece a verdadeira história do seu país. Dia 22 de abril é o dia do descobrimento, né? Foi em 22 de abril de 1500 que os portugueses chegaram aqui. E por que eu estou falando nisso? Qual foi o primeiro nome que foi dado ao Brasil? Ilha de Vera Cruz. Na sequência, o segundo nome que foi dado para a nossa nação, Terra de Santa Cruz, né? Ou seja, a gente vê que no âmago, no centro da nossa sociedade brasileira, da nossa nação brasileira, está aí a presença da cruz de Cristo, está aí os valores cristãos, os valores religiosos, católicos. Então a gente vê que a nossa sociedade brasileira, ela cresceu fundamentada na fé, na defesa dos valores cristãos, dos valores da honestidade, da seriedade. E com o passar do tempo, já se vão aí 522 anos do nosso descobrimento, a gente vê que a maioria dos governantes parece que se esqueceu disso, né? A maioria dos nossos líderes acaba por não querer misturar as coisas. Não. Vamos deixar a fé de um lado e vamos deixar a política de outro. Mas como que a gente pode separar as coisas se exatamente, vamos dizer assim, se na certidão de nascimento do Brasil já está lá a presença dos valores religiosos? Não é verdade? Então essa é uma bandeira que nessa pré-campanha e depois, se Deus quiser, na campanha, a gente vai querer levantar. A gente precisa de pessoas que se posicionem abertamente, de maneira clara, de maneira inequívoca, frente a essa questão dos valores. Porque hoje em dia está tudo muito fluido. Como eu falei antes, se é bom, por exemplo, se colocar contra o aborto, vamos se colocar. Se daqui a pouco o pessoal vê que a maré está indo para o outro lado, não, mas agora, quem sabe, talvez a gente pode defender o aborto, né? Então, a maioria das pessoas hoje, ela dança conforme a música, tá certo? E já o meu posicionamento não é esse, né? Eu tenho um posicionamento claro, um posicionamento bem definido, e é isso que eu quero deixar transparecer agora, primeiro nessa época de pré-campanha, porque é muito importante se falar, né? O que faz um pré-candidato? Meu ponto de vista, o pré-candidato, em primeiro lugar, ele escuta. Não é hora dele falar. É hora dele escutar, é hora dele entender quais são os problemas, e é hora dele estudar soluções para esses problemas. Para depois, sim, depois sendo candidato, estando numa campanha, aí sim, falar abertamente
quais são as propostas, o que pensa se fazer no mandato. Mas agora não, agora na pré-campanha, muito mais a gente precisa escutar os anseios da população, refletir sobre quais são as principais demandas, né? No nosso caso da região oeste, né? Que agora a gente também é parceiro do programa do Fernando Chega de Esmolas, não é? Ou seja, avaliar exatamente o que a nossa região precisa, em termos de infraestrutura, em termos de saúde, educação, valorização da nossa agricultura e por aí vai, tá certo? E agora, então, nessa época pré-campanha, muito mais a gente entender quais são esses problemas, buscar conversar com a população, é verdade, propor soluções, isso fica para a época de campanha. Agora a gente muito mais escuta, muito mais quer entender qual é a verdadeira situação, para depois sim, sendo candidato, a gente poder falar abertamente sobre as nossas propostas. Explicado aqui o conservadorismo, que o pessoal fala por superficialmente, né? Mas nunca é explicado, né, minha gente? E há quem é mais voltado à esquerda que define ainda o conservadorismo como sendo outras formas, como fascista e tudo mais. Né? Na verdade ali o pessoal gosta, conservador gosta de coisa velha, Exato. Gosta de coisa ultrapassada, coisa retrógrada, né? Na verdade não é isso. O conservador, o que ele defende? Ele defende o que deu certo no passado, o que dá certo atualmente e que ele sabe que vai dar certo no futuro, né? Ou seja, a gente segue uma linha de continuidade, né? Mas se tu é conservador, então, por exemplo, você é contra as novas tecnologias, você quer voltar, por exemplo, na época da máquina de escrever, né? Citando o exemplo aqui, né? Sim. Não é nada disso, minha gente. O conservador, no que ele se baseia? Ele se baseia na história. E mantém os valores, né? Exatamente, ele se baseia na história para ver, mas funcionou antigamente, está funcionando agora, vai funcionar no futuro também. Agora, digamos, o pessoal mais ligado à esquerda, que a gente pode definir eles como sendo revolucionários, eles querem o quê? Eles querem a constante mudança, né? Agora tá assim, daqui a pouco muda para aquilo, daqui a pouco muda para aquilo outro, tá certo? Eles vão passando por metamorfoses, vão mudando o seu pensamento, visando o quê? Visando unicamente atingir aquela parcela específica da população que às vezes não tem o total conhecimento e acaba se deixando levar por, vamos dizer assim, por conversa fiada realmente. Sim, né? Usar esse termo, né? Enquanto que o conservador não. Ele se baseia naquilo que a história já comprovou como sendo correto, como sendo verdadeiro, como sendo real, e quer continuar nessa linha no presente, pensando no futuro. Porque se tu tá num mundo que está em constante movimento, em constante agitação, como você pode definir ou como você pode prever o comportamento do futuro? Ontem estava assim, hoje está assado, e amanhã como é que vai estar? Não é verdade? Agora, se tu tem uma linha contínua, uma linha fixa de pensamento, de princípios, de valores, é muito mais fácil você prever e querer moldar o futuro, né? Porque a nossa política, a política conservadora, ela é uma política voltada para a nação. Ela tem um projeto de nação. O nosso projeto não é um projeto de poder. O nosso projeto é um projeto de nação. Ou, no caso aqui, um projeto de Estado. A gente quer pensar as nossas políticas voltadas para o futuro, não para o momento. Geralmente o político ele se coloca numa eleição, pensando em ganhar aquela eleição. Ganhou a eleição, beleza. No dia seguinte ele já está preparando o terreno para a próxima eleição daqui a 4 anos. Não é verdade? Ou seja, a política nossa tradicional, que sempre foi realizada, foi uma política voltada unicamente a ganhar votos. Enquanto que a política nossa conservadora que nós queremos implantar é uma política voltada ao conceito de nação, ao conceito de Estado. Como preparar o terreno hoje para a gente ter frutos não daqui a 4 anos na próxima eleição, mas para a gente ter frutos daqui a 10, 15, 20, 50 anos. Isso tem a ver com a própria linha hoje do governo federal, né, Rodrigo? Exatamente, né? A gente se coloca parceiro, a gente se coloca ao lado. E a gente já vai falar sobre os partidos aqui, mas em relação a mudanças aí. Digamos assim, no que diz respeito ao governo federal, né, a gente se coloca parceiro do presidente Bolsonaro, né? Não estamos no mesmo partido, mas isso não é nenhum impedimento, é verdade. As pautas que foram eleitas em 2018 foram as pautas conservadoras.
né? O presidente Bolsonaro, ele foi eleito defendendo e falando aquilo que o povo sente, aquilo que está muitas vezes entalado na garganta e que a gente não via os outros políticos defenderem com tanta veemência essas questões, né? Então, o pessoal, os que gostam de criticar, né? Ah, mas Bolsonaro fala demais, fala palavrão, não tem postura de presidente, não sei o quê. Mas por que ele é assim? Ele é assim porque ele representa exatamente a nossa população real. A nossa população lá do, vamos dizer assim, do Brasil profundo, nosso Brasil raiz, vamos dizer assim. Ele não é uma figura maquiada, ele é o que ele é, não é verdade? E foi isso que elegeu o presidente. Claro, com o presidente se elegeram muita gente que foi nas costas. E aí que está o problema, né? Passada a eleição de 2018, quando entramos em 2019, a gente viu que muitos que estavam do lado do presidente, amigos do presidente, se mostraram que amigos da onça. Começaram a trair os ideais que os elegeram e começaram a trair o próprio presidente Bolsonaro, né? Poderíamos citar aqui o caso, digamos, Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, enfim, o próprio governador Moisés também. Os governadores, né? Ainda. Demais governadores também. Vamos pegar o caso do João Dória em São Paulo, né? Que aí na época na preparação para o segundo turno, criou-se o slogan Bolsodória, né? E a gente vê agora, depois que o Dória se elegeu, se tornou um crítico ferrenho do governo, não é verdade? Então, assim, já tocando essa questão do partido, né? Estar no mesmo partido do presidente não significa necessariamente ter o mesmo pensamento que o presidente, né? E, por exemplo, no nosso caso, estando no Patriota, apesar de não ser o partido do presidente, que é o PL atualmente, não significa que a gente é contrário, que a gente se coloca de maneira adversa ao presidente. Não, a gente está do mesmo lado. A gente quer lutar pelas mesmas coisas. Como eu falei antes, ideais de honestidade, de seriedade, do conservadorismo da direita e por aí vai. E ainda na leva de Bolsonaro 2018, nós tivemos aí muito sendo fortificado, né, com a eleição do próprio presidente e o PSL na ocasião. Hoje o presidente, aliás, passou 3 anos sem partido, né? Isso, mostrando que o partido não é tão importante assim. Exatamente, né? Exatamente. E aí nós temos hoje os governantes governando para partido, muitas vezes, governando para o partido, depois de eleito. Exato. E perdendo muito a configuração. E cada partido que tem, como vamos dizer assim, a sua linha, né, a sua ideologia, que na verdade já não tem mais algo definido, exceto um que outro, a pauta voltada-se agora ao PL, ou seja, a filiação dele ao PL, que muito já aumentou a bancada lá no Congresso Nacional, que deve ter peso aí para com a eleição. Isso, né? Mas aqui em São Carlos, especificamente, localmente falando, nós temos aí as polarizações aqui de São Carlos, as polarizações de âmbito federal estão com o governo de São Carlos. E essa dança das cadeiras, Rodrigo? Então, né, falando um pouco disso que o Elvis está comentando, é importante às vezes fazer esse resgate histórico, né? 2018, Bolsonaro entrou no PSL, foi o partido que acolheu o presidente na época, e um partido totalmente inexpressivo, partido que eu acho que na época, não sei se tinha 4 ou 5 deputados federais, um partido pequeníssimo, né? Bolsonaro entrando no PSL, como falei antes, foi toda uma turma atrás do PSL. Eles, como a gente diz, surfaram na onda do presidente, não é? O presidente Bolsonaro tá aí, vamos pro PSL. Foi aquilo, ó, pá. Passadas as eleições de 2018, se não me engano agora, foram 52 ou 53 deputados federais eleitos pelo PSL. 52. Né? 52, né? Então, desses aí, vamos dizer que não sei se a metade realmente se manteve fiel ao governo até agora, né? Tanto é que o Bolsonaro, se não me engano, foi em 2019, ou comecinho de 2020, ele acabou saindo do partido. Porque a própria estrutura interna do PSL, aí na figura do Luciano Bivar, né, que era o seu presidente, não deu condições do presidente Bolsonaro levar adiante as pautas que ele defendeu na campanha, né? Aí o presidente ficou um bom tempo aí sem partido, e agora, a final de 2021, ali, ele aceitou o convite de ir para o PL, né? E o que foi que a gente viu agora em março desse ano, quando abriu-se a janela de transferência partidária?
Todo mundo foi pro PL de novo. Uma leva, né? Exatamente o que aconteceu com o PSL em 2018. Aí fica a reflexão. Será que todo mundo que foi pro PL, ou aqueles que já estavam no PL, realmente estão alinhados com o presidente? Ou melhor, não, estão alinhados não com o presidente, mas estão alinhados com as pautas que o presidente defende? Né? Porque aqui é importante a gente frisar isso, né? Falando de mim, Rodrigo, aqui, né? Eu não sou fiel ao presidente Bolsonaro. Eu sou fiel ao que ele defende. A linha. Eu sou fiel à linha que o presidente defende. Porque pessoas vão e vêm, né? Partidos vão e vêm. Agora, os nossos princípios, os nossos valores, esses precisam ser eternos. O que valia no passado, vale hoje, tem que valer atualmente. Vale atualmente, tem que valer no futuro. Tá certo? Então, isso tem que deixar bem claro. E como tu citou aqui a questão, digamos, falando localmente aqui de São Carlos, vamos dizer, o PL e o principal partido de oposição, falando de âmbito nacional, o principal partido de oposição é o PT. E aqui na administração municipal, PL e PT estão de mãos dadas. É um nó que eu não sei como é que vai ser desatado. Aí o pessoal da coligação que está aí no governo vai ter que, digamos, chegando nas eleições agora em outubro... Tem que articular, né? Como é que vai ser, né? Tá, mas vamos apoiar o Bolsonaro, vamos apoiar o Lula, que provavelmente deve ser o candidato do PT. Eu não sei como é que eles vão lidar com isso, né? Mas aí a gente já percebe como que a linha ideológica ali está falhando nesse ponto, né? Porque aqui no município estão de mãos dadas. E a nível nacional vão estar... brigando de facão e foice um contra o outro. Isso assim será de âmbito estado em muitos locais também, né, minha gente? Bem, e falando do Rodrigo aqui, porque o nosso tempo já está se esgotando aqui, Rodrigo, esta parte política, partidária, as bandeiras, agora começam a se afunilar e assim vai ser com o seu nome, né, a partir de agora. Com as linhas. O Chega de Esmolas para o Oeste foi mencionado aqui, nos nossos ouvintes questionando, sim. Rodrigo já mencionou que vai abraçar a bandeira também junto com o Fernando, né? Com certeza, sim. Vai ser uma das bandeiras e a principal, que é o conservadorismo, que o pessoal aqui mandou até palminhas aqui, mas que fica o reconhecimento aqui. É nessa linha toda, né? Exatamente. A principal bandeira que eu, enquanto candidato, ou melhor, enquanto pré-candidato agora e depois, se Deus quiser, enquanto candidato, é a bandeira do conservadorismo da direita, porém aliado também com as pautas locais, né? Eu sou são carlense, sou filho dessa terra. Acho que é o primeiro, né? Pois eu estava inclusive pensando, eu acho que, salvo engano, posso estar enganado, mas acho que eu sou o primeiro são carlense, morador daqui, que se coloca como pré-candidato a nível estadual. Talvez, né? Como pré-candidato pode ter tido, mas efetivamente, posteriormente a ser confirmado o nome de Rodrigo mesmo, pode ser o primeiro. Eu acredito que seja o primeiro, né? Então, aqueles que me conhecem sabem que eu tenho atuação como professor universitário em Chapecó já há um bom tempo. Mas às vezes assim, continuei morando em São Carlos, continuo morando aqui, sou filho dessa terra, amo a minha cidade, amo a minha região, né? E é também com base nisso que eu me coloquei à disposição do partido e por que não da população dessa linha, né? Para estar lançando o meu nome, né? Será um grande desafio porque a gente tem o nosso trabalho, a gente tem a nossa família, a gente tem as nossas coisas para cuidar, mas é aquela coisa, né? Não adianta a gente só ficar reclamando. Se nós queremos que alguma coisa mude, nós temos que fazer o nosso papel. E é assim que eu me coloco à disposição aí do partido, da população, nesse momento, como pré-candidato a deputado estadual. Pré-candidato a deputado estadual, Rodrigo Conratão, nosso convidado aqui, já intitula-se ele aqui desta forma, além de professor universitário, que a gente menciona também aqui, foi o nosso pré-candidato a prefeito, ou foi candidato a prefeito nas últimas eleições municipais aqui. Rodrigo, obrigado pela sua vinda. Vamos voltar a conversar no âmbito aí do quadro e calendário eleitoral futuramente, certamente. Com certeza, né, Elvis? Eu agradeço aqui mais uma vez a Rádio Tropical, né? Sempre abre o espaço para a gente poder colocar as nossas ideias e falar com a nossa população. E agora sim, hoje é apenas o pontapé inicial, né? Tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí. As coisas vão agora começar a caminhar devagarzinho, obviamente, né? E a gente espera que no futuro, né, a rádio possa abrir mais espaços aí para a gente conversar mais, definir ainda mais o nosso posicionamento, colocar aquilo que a gente pensa, né, o nosso viés, o nosso pensamento para a população. E é dessa forma, né? Eu acho que é unidos que a gente consegue chegar no nosso objetivo final aí.
8h03, hora oficial do Brasil, quadro entrevista fica por aqui, obrigado ao Rodrigo e a gente vai repercutir trechos do bate-papo com essas explicativas dele no bate-papo aqui, lá no Jornal do Meio-Dia, mas a entrevista, logicamente, que na íntegra vai estar daqui a pouquinho, com a foto que a gente vai registrar agora no nosso site, daqui a pouquinho, tropicalfmsc.com.br. O comando geral chega a seguir e a gente fica por aqui. Agradecimentos à GDEX, incorporadora e construtora, oferecendo o Edifício Mônaco, a Farmácia São Jorge, Farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina, e Edson Luiz Bote, corretor de imóveis no centro, em São Carlos. Voltaremos na segunda com mais um bate-papo por aqui. Um abraço e até lá! Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia.